Bom dia, primeira série, tudo bem? A professora Daiane está aqui com vocês na página 20 do livro de atividades, tá? Nós começamos nesta semana a falar sobre o assunto de reações inorgânicas e a classificação dessas reações. Nós estamos vendo aí, de acordo com a forma que essas reações ocorrem, né? Elas são classificadas, então, em reações de síntese ou adição, né? O mesmo termo pode ser usado, ou os dois termos podem ser usados para essa classificação, né? Onde nós teríamos duas substâncias, geralmente duas substâncias, se unindo para formar uma substância composta, tá? E a reação de decomposição, ou também chamada de análise, que pode ser usado também, então, esses dois termos, análise ou decomposição, para as reações que ocorrem de uma substância maior ou mais complexa para formar duas ou até mais substâncias menores, mais simples, né? Então, aqui no caderno, no livro de atividades, inclusive, tem, né, de uma forma bem resumida, assim, como que nós podemos visualizar isso. Então, quando você tem A mais B formando AB, né? Então, você tem uma reação de síntese ou de adição. Quando você tem AB reagindo e formando A mais B, né? Ou até ABC, né? Reagindo e passando a ser A mais B mais C, aí você tem uma reação de análise ou de decomposição. Tipos especiais de reação de decomposição. Falamos isso um pouquinho na aula ao vivo da quinta-feira, né? São as reações que ocorrem através da, digamos assim, da provocação, né? São provocadas, a decomposição é provocada por alguma forma que pode ser pelo calor, pela luz ou por corrente elétrica, tá? Então, você tem uma substância determinada e aí você submete ela ao fogo, por exemplo, ao calor, né? Então, você vai ter a decomposição dessa substância. Esse tipo de reação de decomposição é chamada de pirólise. Piro vem de fogo, tá? Então, seria quebra pelo fogo. Lise significa quebra, né? Então, quebra pelo fogo. Aquela reação que ocorre provocada pela luz é a fotólise. Então, como eu falei no exemplo na aula ao vivo, água oxigenada, por exemplo, né? A água oxigenada ela tem que ser armazenada em frascos opacos, não em frascos transparentes, porque ela a decomposição dela, a decomposição da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, ele ocorre através da luz. Então, se for armazenado em um frasco transparente, né, a própria luz do dia já seria o suficiente para decompor a água oxigenada e transformar ela em água e oxigênio, gás oxigênio, né? Então, esse tipo de reação é chamado de fotólise. E o último, eletrólise, onde a decomposição é formada, é provocada, né, assim digamos, pela corrente elétrica, pela passagem de corrente elétrica, ok? Então, são esses dois tipos de reação que nós vimos na aula da quinta-feira. Nesta sexta-feira, nós vimos, então, as reações de deslocamento ou simples troca. Aí entra uma situação, tá? A reação de simples troca ou deslocamento. Você tem uma substância simples e uma substância composta, tá? E esta substância simples, ela vai tomar o lugar de um elemento, de uma substância presente naquela substância composta. Então, vejam ali, nós temos, né, como exemplo, A, que seria a substância simples, mais BC, que seria a substância composta, originando AC mais B, onde, para ocorrer esta reação, a reatividade de A tem que ser maior do que a reatividade do B. Então, vocês já estudaram lá no início do ano, né, nas características dos elementos da tabela periódica,
a questão, por exemplo, de reatividade, de energia de ativação, né? O que que significa isso? Por exemplo, neste caso ali, a substância identificada pela letra A, ela tem que ser mais reativa, ou seja, ela tem que ter maior capacidade de reagir com o C, né, do que a substância B que está ali. Porque se ela for menos reativa, se ela for mais fraca, assim, digamos, em termos de ligação química, ela não vai conseguir remover não vai conseguir quebrar, romper as ligações do A e do C, tá? Então, pode ocorrer a reação de simples troca ou deslocamento, né? Onde a substância A toma o lugar de uma substância, de um elemento, né? Na substância BC, porém, isso só ocorre quando a reatividade dessa substância em questão é maior, tá? Aí existe então uma lista, uma fila de reatividade, né? Que mostra aqui para nós no livro de atividades, então, onde você consegue prever se ocorrerá a reação química ou não, né? Se ocorrerá o deslocamento, a simples troca entre esses elementos ou não. Por exemplo, os metais alcalinos e alcalino-terrosos, lítio, potássio, cálcio, magnésio, sódio, né, que estão aqui, ó, eles têm uma reatividade maior do que os outros metais aqui mais comuns no cotidiano, que são alumínio, zinco, cromo, ferro, né, esses que estão aqui no meio, tá? E maior ainda, no caso, os maiores são esses aqui, alcalinos e alcalino-terrosos, com maior reatividade do que, por exemplo, gases nobres, tá? Gases nobres não são reativos, ou seja, eles não estão nem aí para ninguém, por isso que eles já se chamam de gases nobres, tá? Gás nobre é o senhor gás, né? Ele não quer fazer ligação química com ninguém, então ele não vai lá tentar roubar o lugar do lítio numa ligação química, né? Ele não vai, ele não consegue, ele nem quer, tá? Ele é um gás nobre, ele não precisa reagir com ninguém. Ele já está com a sua composição completa. Assim também os metais, tá certo? Então, os metais nobres, considerados aqui como o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro, esses metais, eles não precisam reagir, eles não reagem, tá? Então, eles são considerados mais nobres, né? Porém, menos reativos. Por isso, por exemplo, que nós temos ali, digamos assim, a fabricação de joias, por exemplo. Ela ocorre com o quê? Com prata, com ouro, com alguma liga, por exemplo, ouro mais baixo com liga de cobre, prata e ouro, né? Porque eles não vão reagir, não vão oxidar, por exemplo, né? Não vai ter ferrugem, eles não vão enferrujar. Por quê? Porque não tem reatividade alta. O que eles têm é nobreza e não reatividade, tá? Então, vejam ali que tem, né, aqui as duas setinhas que nos mostram, então, exatamente a fila da reatividade aumentando, enquanto a fila da nobreza estaria diminuindo, certo? Quanto mais nobre, menos reativo. Quanto mais reativo, menos nobre, né? Então, o deslocamento, né, só ocorrerá se o elemento em questão tiver mais reatividade do que o outro, para roubar o lugar dele, assim, digamos, ok? Aí, como exemplo, deixa eu passar um exercício aqui para vocês como um exemplo. Então, vou aqui no exercício 22, aí do livro de atividades mesmo, né? Inclusive, eu acho que esse exercício está entre alguns que eu pedi de tarefa. Deixa eu ver. 22. É o último exercício da tarefa que vocês têm para fazer aí para a semana que vem, para segunda-feira, né? Esse exercício ele está pedindo para a gente classificar as reações, né? E assinalar a alternativa que corresponde à sua classificação correta, tá? Vejam bem, primeira reaçãozinha que nós temos ali.
dióxido de nitrogênio, ó, NO2, tá? Ele se transforma em N2O4, né? Ele se transforma em N2O4. Como que nós sabemos que ela é uma reação de adição? Ela é uma reação de adição porque nós temos 2 NO2, certo? 2 NO2 se transformando em N2O4, uma substância maior, mais complexa, né? A outra, a seguinte aqui, a número 2, né? A número 2 nós temos aqui uma substância bem grande, bem complexa, né? Onde nós temos o cromo, o oxigênio e a amônia, né? Numa substância única, tá? Um sal, onde ele vai, por algum processo, ele vai se decompor e se transformar em outras 3 substâncias, né? Aqui o óxido de cromo, o nitrogênio gasoso e a água. Então, ele é uma reação de análise ou de decomposição. Tinha uma, se transformou em 3, né? Aí já a questão, o item número 3, né? O terceiro itemzinho, nós temos ali o zinco reagindo com o sulfato de cobre. Esta é a situação que eu havia falado agora sobre a questão de deslocamento, tá? Neste caso aqui, o zinco, ele tem que ser mais reativo do que o cobre, que está aqui, para poder tomar o lugar dele e deslocá-lo, né? Tirar ele para fora da molécula, tá? Então, o zinco, ele entrou aqui no lugar deste cobre e deslocou ele para fora, percebe? Por isso que se chama reação de deslocamento ou simples troca. Ele trocou de lugar com o cobre, tá? E aí formou a nova substância, o sulfato de zinco, ZnSO4, e liberou o cobre ali como uma substância simples sozinha, ok? E ainda o último exemplo que aparece aí é a reação de dupla troca que nós veremos ainda na nossa próxima aula, ok? Onde nós temos 2 substâncias compostas reagindo e fazendo uma permutação de elementos entre elas, né? Nós veremos isso aí, ok? Então, vejam a tarefa que está agendada aí para vocês até segunda-feira, né? Eu mandei na descrição da aula ao vivo já desta mesma data de hoje. Então, e aí na terça-feira nós temos a próxima aula, eu faço a correção delas com vocês, ok? Bom final de semana e até semana que vem. Até mais.